Olá, tudo bem? Uma alegria estarmos juntos aqui para mais um episódio dessa nossa campanha de 10 dias de oração rumo ao lar. E hoje eu tenho a alegria de receber comigo aqui no estúdio aqui do Maricast o meu amigo Regis e a sua esposa Lene. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Graças a Deus. Uma grande alegria receber vocês aqui nesse nosso programa para a gente trabalhar essas temáticas maravilhosas aqui. Hoje com o tema Vencendo como Ele Venceu. Eu vou pedir então que a Lene faça a oração para nós, pedindo que o Espírito de Deus esteja com a gente aqui nessa nossa conversa, nesse bate-papo que nós vamos ter aqui sobre a palavra de Deus e a palavra profética também. Ora com a gente, Lene, por gentileza. Oremos então. Bom Deus e Senhor, mais uma vez te chamamos e invocamos o teu nome. Pelo amor de Jesus nós te suplicamos que teu Santo Espírito esteja sobre nós, para que esse estudo que será feito aqui, meu Deus, alcance não só a nós, mas a todos aqueles que estão ouvindo. Nos ilumina, que tudo seja dito segundo o teu querer e a tua vontade. Por Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos então ler nesse momento o texto base do nosso tema de hoje, que é Vencendo como Ele Venceu, Efésios 5, 14 a 16. Eu vou pedir, Regis, que você faça a leitura para a gente. Perfeito. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E aí eu, conversando com a minha esposa, a gente entendeu que o verso 17 faz muita diferença. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Muito bem. Um ponto que é destacado aqui, que assim, o tema de hoje ele vem falando, dando tópicos, né? Uma receita prática de como que a gente vai sobreviver nos dias, conforme você leu aí na Bíblia, os dias são maus. Mas Jesus viveu dias maus também, embaixo do jugo romano. Como que ele viveu? Se a gente quiser saber como é que a gente vai viver para agradar a Deus, nós temos que ver como que Jesus fez. E um dos pontos que é colocado aqui no nosso estudo de hoje é como vencer as provas. Jesus sempre se manteve alerta. Ele buscou o tempo todo estar conectado com o Pai, em oração, em comunhão, né? Esse parece ter sido o seu grande sucesso. E aqui diz assim: como sentinelas de Deus não podemos dormir, pois o adversário está perto, de tocaia, pronto para nos atacar e nos tornar sua presa a qualquer momento em que relaxarmos ou cairmos no sono. Fazendo uma metáfora com o sono físico, falando do sono espiritual, né? Parece que no momento em que você baixar a guarda, o diabo vai aproveitar para pisar em você e te derrubar. Acho que é isso, né, Regis? Fato. Nós temos que entender que a história ela é cíclica. Ela não é linear. E isso para nós deveria ser vantagem. Aprender com o erro dos outros, mas a gente incorre nas mesmas situações ao decorrer da história. Mesmo naquela época que não havia toda a tecnologia que tem hoje, não havia tantas coisas para nos tirar a atenção, tá? Mas ainda assim havia situações onde que se perdia o foco. E uma das várias situações que eu observo que se tira o foco hoje em dia são exatamente os tomadores de tempo, né? Lendo recentemente uma pesquisa, apresentou que a questão de você estar com o celular, você pega e faz geralmente esse movimento. Isso daqui inibe uma glândula que tem um trabalho diretamente com o cérebro de deixar você em alerta. Sem falar que ao fazer isso, você não está percebendo o mundo que está se passando ao seu redor. E como é que você aprende com a natureza? Os animais estão na natureza, no seu ambiente natural, estão como? Em alerta. Mas aí Satanás, muito sagaz, faz com que você se desconecte do mundo ao seu redor, automaticamente perde também o foco na palavra, se tornando presa fácil. É verdade. E uma das coisas que chama atenção para a gente também nesse estudo é do exemplo do jovem Filéias, né? Esse jovem rico, com tantas benesses, para ele, na época em que viveu, abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo na certeza da verdade que ele havia aceitado. Que para ele o evangelho passou a ser tudo.
Eu digo que nesse momento o exemplo de Filéias é o que vem mostrando para a gente, como fala o nosso texto, ele acordou. Quantos não dormem hoje no seu conforto? Do seu belo apartamento, dos seus salários suntuosos e tantas coisas mais que o inimigo oferece. Às vezes nós estamos na igreja, mas estamos dormindo. Então temos que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Tipo assim, o apelo do texto bíblico é desperta tu que dormes, e a gente pode estar acondicionado dentro dos muros da igreja, mas ainda assim está dormindo na vida espiritual, né? Outro detalhe importante também, que é importante frisar, é que hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo num momento onde ser cristão é taxado de ser uma pessoa idiota, uma pessoa imbecilizada. E incrível como é exatamente o inverso. Quando nós tomamos a Cristo na nossa vida e passamos a estudar, conhecer e viver sua palavra, os nossos olhos se abrem. Tanto que a lição desse trimestre, falando de Salmos, a lição da Escola Sabatina, para os amigos que estamos acompanhando, nós adventistas fazemos o estudo sistemático. É difícil para mim não falar disso, né, já que eu sou responsável pela Escola Sabatina, mas é exatamente como que o salmista, naquele período tão antigo, ele tinha uma sensibilidade de contemplar a Deus, e isso era algo fantástico, coisa que hoje com tanta tecnologia a gente perdeu, o contemplar. Exatamente. Pastor, uma coisa também que eu gostaria de deixar aqui para a gente refletir: você sendo cristão e estando nesse estado de dormência, você carrega mais um peso de culpa sobre si, que é a tua responsabilidade de estar ali testemunhando para as outras pessoas sobre o amor de Jesus, como ele vai falando aqui. Ele diz aqui, o destino das inumeráveis multidões que povoam a terra em breve será decidido. E a nossa vida como cristão está diretamente envolvida com essas pessoas que necessitam ver nas nossas vidas Jesus Cristo e assim se sentir imbuída do desejo de conhecer esse Jesus maravilhoso. Amém. É isso mesmo. Outro aspecto importante que é mencionado aqui é a necessidade que a gente tem de voltar a dar a ênfase para a Bíblia, né, como regra de fé e prática. Hoje nós estamos vivendo num tempo, né, Lene Regis, em que as pessoas estão dando muita ênfase para o eu acho. Eu vi um determinado dia, uns dias para trás, eu vi um professor de teologia falando assim: eu já ouvi um sermão com pensamentos humanos ilustrado com a Bíblia, né? Então, tipo assim, a Bíblia ela foi colocada como um elemento periférico, e a palavra profética está dizendo que a gente precisa voltar para as doutrinas, voltar para os conceitos mais básicos da fé. Às vezes a gente está tão preocupado em pregar determinados aspectos da experiência cristã, que não digo que não sejam importantes, são importantes também. Só que se a gente pregar o evangelho básico, simples, puro, isso vai suprir as necessidades dos corações, né? Vocês querem comentar alguma coisa a respeito dessa segurança que a palavra profética está dizendo aqui, da nossa necessidade de voltar para a Bíblia? Sim, gostaria. Eu serei breve. A questão da cognição. Satanás trabalhou de forma, vou usar esse termo, de forma extraordinária em fazer-nos perder a cognição. Isso só é possível através de leitura. As pessoas estão ficando vazias, tanto que hoje nós somos classificados como uma sociedade líquida. Nós estamos perdendo a capacidade de cognição, de fazer ligação de coisas básicas. E a tecnologia, ela nos emburreceu. Hoje a gente pega um enlatado, como você falou assim, eu acho, eu vi, e não, eu li, eu pesquisei, eu entendo desta forma. Não, as pessoas fazem e trazem para a gente situações mastigadas e nós temos nelas como verdades. Com isso, estamos perdendo exatamente o sentido de entender o propósito da vida. E tudo aquilo que nos é jogado, a gente aceita como verdade final. É a questão das verdades relativas, né? A verdade absoluta não existe, então, só a verdade relativa. Então, é isso que é colocado hoje nessas gerações que estamos aqui vivendo, né? Eu sou professora de jovens e eu vejo o quanto esses jovens chegam na sala de aula
vazios, mas com as suas próprias ideias. Não, professora, mas eu acho que não é assim. Então, infelizmente, como o meu esposo falou, a verdade que vai nos purificar, que vai nos elevar, primeiro está na palavra de Deus. Não que as ciências não sejam importantes, mas primeiro a palavra de Deus. E a partir daí, você vai usar o filtro da palavra de Deus para ver as outras verdades que o mundo pode colocar. Exatamente. Outro ponto importante, assim, que é mencionado aqui no nosso estudo, é a necessidade de a gente trazer esse conhecimento, essa percepção, né, da teoria e trazê-la para a prática, né? A verdade que é trazida para a prática. Aqui menciona algo interessante que eu queria destacar. Ele fala assim: compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto aplicado à pesquisa, como da singeleza de propósito e do fervoroso anelo pela justiça. Ou seja, na hora que você se coloca na posição de você ler a Bíblia, para Deus, o mais importante não é a sua capacidade que você tem de entender os conceitos mais profundos da Bíblia, mas é a intenção do coração, a singeleza do coração, de você se permitir ser moldado, ser requadrado, ser cortado, ser disciplinado pela Bíblia, ser educado pelo aquilo que a palavra coloca, né? Então, assim, isso é colocado como o que é mais importante diante de Deus no momento que a gente se aproxima da Bíblia, né? Ao a gente se permitir ser moldado pela Bíblia, a gente vai tirar as verdades, o conteúdo da palavra, e ele vai ser exemplificado na vida, né? Vocês querem destacar algum ponto a respeito desse pensamento aqui também? Eu lembro das palavras do apóstolo: não sou eu, mas quem vive, mas Cristo. Não vi quem vive, Cristo vive em mim. Então aí é perfeita a questão quando é mencionado sobre o vaso. E amigos que nos acompanham, os textos que eu gostaria de deixar aqui, não temos tempo. Leia 1 Coríntios 1, 25 a 30 e 1 Coríntios 3, 19. Nada se aproveita da gente, nada. Temos que nos esvair, temos que nos esvaziar para ser completos pela plenitude, pela riqueza que só vem do céu. Então, ao entender isso, esse que é o diferencial do cristianismo para todas as outras religiões. É um Deus que se fez homem, viveu entre nós, nos mostrou a necessidade, a possibilidade de viver nesse mundo e buscar fazer um contato diretamente com o Pai, e ele disse: vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele está preparando algo muito especial, muito melhor para nós. Então tudo nesse mundo aqui realmente não vale aquilo que está sendo preparado para mim, para você. Então realmente a necessidade de nós deixarmos que Deus viva em nós e passemos a contemplar a natureza como os salmos nos apresentam nesse trimestre. Convido você a ler e estudar para que você entenda. Se um pastor, se uma pessoa que vivia no deserto teve a sensibilidade de perceber e produzir toda aquela riqueza que a gente vê em toda a Bíblia, como também vê no livro de Salmos, você também pode. Mas isso só é possível o quê? Estudando a palavra, vivendo a palavra. E como o senhor bem falou, deixando toda aquela os nossos achismos e apegos e permitindo que o Senhor fale através de nós. Ok. E eu gostaria também de deixar como palavra final aqui sobre essa questão de nós buscarmos a Bíblia como princípios e meios de vida com segurança, que fala que a ignorância não é desculpa para o erro ou pecado, quando temos todas as oportunidades de conhecer a vontade de Deus. Um comentário da senhora White no livro Grande Conflito. Então não tem essa pessoa que, tendo hoje, como nós temos a disponibilidade da Bíblia, não só de forma física como virtual, né? Quem é uma pessoa que não tem celular, entre 10, praticamente 10, vamos dizer assim, tem, né? E pode ter esse aplicativo no seu celular. Então a pessoa, ela tem o acesso à informação, o acesso à leitura, à palavra. Mas, como o senhor bem comentou, de nada vai adiantar
se essa pessoa não for buscar essa palavra, se esvaziando, para receber, para ser preenchida pelo Espírito Santo. Porque quantos não tem aí que conhecem a Bíblia, que sabem a letra, mas não teve a sua transformação? É verdade. Né? Muito bom. Nós vamos fechar aqui agora. Eu queria saber se o Regis ou se a Lene querem comentar sobre a maneira como a gente aplica esses conceitos todos na nossa vida prática. Uma aplicação pessoal. Vocês querem compartilhar aqui? Aqui fala assim: comprometa-se hoje a estudar a Bíblia de maneira profunda, ponto a ponto, defender-se do mal com assim diz o Senhor, né? Então, vocês querem comentar assim um pouquinho sobre como que a gente vai fazer, ou como que você faz essa aplicação pessoal na vida dos conceitos aqui colocados? Eu posso deixar aqui uma experiência que eu passei esta semana, lá no meu local de trabalho. Houve uma situação de desavença entre duas alunas e foi preciso que houvesse um conselho de classe onde se reúne os professores, os responsáveis, os alunos que estavam envolvidos e mais alguns representantes dos pais. E ali naquele momento, aquele aluno vai ser avaliado se eles vão continuar ou não na escola, porque a atitude que tiveram foi grave, foi de agressão um ao outro. Então, quando houve esse momento ali, foi pedido para que nós professores avaliássemos se esses alunos ficariam ou não na escola. Foi uma situação de briga que, ao meu entender, foi inveja de uma aluna contra a outra. Então, os colegas falaram, todos muito bonito: olha, você precisa entender que isso está errado, violência só traz violência e tudo mais. Enquanto eles estavam falando ali, dando o parecer deles, eu ali em oração: meu Deus, todos aqui sabem que eu sou cristã evangélica. Me ajude a testemunhar do teu amor nesse momento. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Me ajude para que as palavras que eu falar sejam palavras que de fato vão alcançar o coração dessas meninas, dos seus responsáveis e todos que aqui estão. Entendeu? Então, naquele momento, para mim, eu estava vivendo o testemunho que Jesus espera de nós, né? Eu pedia que viesse à minha cabeça lembranças da palavra que eu já havia lido sobre perdão, porque aquelas duas precisavam disso, precisavam entender que uma tinha que perdoar a outra. Então, para mim, pastor, aquele momento foi um momento que eu pude colocar em prática a minha vida cristã, minhas leituras bíblicas, e falei para elas do perdão, de que nada adiantaria se elas fizessem um acordo. Não, a gente não vai mais brigar. E quando eu tomei a palavra, eu disse: mas independente disso, vocês têm que se perdoar uma a outra de fato e de verdade, porque como vai ser quando vocês forem pedir perdão a Deus? E eu, sem saber, uma delas era cristã evangélica, fui saber depois. Entendeu? Então, para mim, isso foi uma vivência, uma experiência na prática da minha vida cristã, das minhas leituras bíblicas, que eu pude deixar ali uma palavra, um testemunho. Muito obrigado, Lene, por compartilhar isso. Eu gostaria de agradecer a você, Regis, agradecer você também, Lene, por poderem trazer para a gente um pouquinho da percepção de vocês a respeito desse tema, vencendo como ele venceu. E a você que está acompanhando a gente, dizer para você o seguinte, que nós temos uma referência, mesmo no momento em que a gente estiver sendo provado, mesmo num contexto onde a gente tenha que enfrentar provações, nós podemos, firmados na Bíblia, firmados na palavra, vencer como Jesus venceu. Seja essa a tua experiência. Fique ligadinho nos nossos temas, nos nossos episódios, porque o nosso próximo tema é o tema do dia 8, o último convite para vencer. Eu espero você para que você venha acompanhar com a gente os temas maravilhosos dessa revista Rumo ao Lar. Deus te abençoe. Até lá!